Saudações a todos. Hoje é 15 de março. Está uma noite maravilhosa e a gente vai prosseguir com a nossa live Contradições Bíblicas. Já estamos no terceiro capítulo. É, lembrando, né, sempre da, da autoridade maior nesse segmento, né, que é meu tio, Moacir Mateus dos Santos, né? Ele é meu mestre, então eu tenho que tirar o chapéu para ele e depois me apresentar. Isaac Mateus Otoni Alves de Moraes ou arroba sorriso 825. Estamos aí. É, espero que vocês gostem, espero que vocês curtam, espero que vocês apreciem, espero que vocês prestem atenção, espero que vocês pesquisem, né? Vão comparar todas essas coisas e se edifiquem, né? Adquiram conhecimento, né? É, eu estou aí nesse segmento. Meu cachorro está comigo. Está comigo já tem 12 anos. Então, estamos aí, vamos lá. Pessoal, esse eu já falei, né, que eu rebato as críticas, né, e as acusações da Bíblia que eu encontro por aí, né? Vou catalogando, né? Dessa feita, eu estou respondendo umas questões que eu encontrei no site www.tediado.com.br, né? Lá tem 63 acusações contra a Bíblia, né? Eu não, quando eu li não gostei. Não gostei não só das acusações, mas da forma como estava escrito, né? Mal escrita, né? E tal. E uma das minhas dificuldades é estar respondendo, né, de uma forma simples, uma forma clara, uma forma objetiva, né, que se efetue a comunicação, né? Porque todo diálogo visa somente a comunicação. Se não existir a comunicação, não houve diálogo, né? E a questão é que as pessoas que escreveram, dá para se notar que tem muito pouco conhecimento, né, da Bíblia, né? E então, se como espelho, né? Se houve público, então deduz-se daí que esse público também é carente de informações. Para eles terem gostado de coisas tão grosseiras, então você vê que o público deles é, tem um nível tal, né, de conhecimento, né? Então é um pouco difícil você tentar explicar, né, para esse público, né, uma que não há espaço, né, que se fosse explicar uma questão só era uma live, né, então tentar com pinceladas rápidas, né, mas bem nítidas, para que não sobre dúvida, né. Então a questão está sendo um pouco difícil, né, porque devido ao pouco conhecimento tanto ah, dos criadores do site, né? Como do próprio público, porque o público que gostou disso, né? Tem o conhecimento relativo, correspondente ao que lá está exposto, né? Porque um pouco mais de conhecimento e de leitura, né? Você percebe que as questões estão muito mal elaboradas, né? E inclusive às vezes de difícil compreensão do que a pessoa quer dizer, né? Então eu vou numa linguagem muito simples, né? E, 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 e tenho dificuldade de ser tão simples assim, sabe? De uma forma eficaz, né? De uma forma eficaz, né? Então eu vou fazendo o que eu posso, né? Mas eu percebo que eu sou obrigado a futuramente elaborar melhor tudo isso aí, sabe? E tal. Agora é quase que, desculpa pessoal, é quase que um quebra-galho, né? Vamos lá, né? E tal. Então vamos para mais uma questão, né?
Eu já acho que estou na 13ª, já estou até meio perdido, mas vamos para a próxima então, para a próxima questão. Então, eles falam que Deus não foi conhecido por Abraão, Isaac e Jacó pelo nome de Javé, como está escrito no capítulo 6, versículo 2 e 3, né, de Êxodo, né? No capítulo 6, versículo 2 e 3 de Êxodo, que lá está escrito que Deus se apresenta pelo nome de Javé. Aí está falando que o nome do Senhor já era conhecido desde Gênesis, capítulo 4, versículo 26, né? Gênesis vem antes de Êxodo, né? Então está falando que como é que ele foi conhecido em Êxodo por Javé, se já em Gênesis, né, um livro anterior, ele era conhecido como Senhor, né? Então vamos a o que eu escrevi, né, para a gente pelo menos ter um roteiro e a gente segue. Então, desculpa, mas essas são minhas palavras. Mais uma vez, constatamos que os autores dessas acusações não tiveram nenhuma responsabilidade em se verificar, primeiramente, se esta causa tinha o mínimo de validade argumentativa que demonstre ser esta queixa verossímil. Tiveram, sim, e somente compromisso com audiência de pessoas desqualificadas, que nem sequer percebem erros gravíssimos e de construções lógica e textual. Falam como se fossem crianças usando de má fé e zombarias. Primeiro, dizem que em Gênesis 4, 26 está escrito Senhor, né? Referindo-se a Deus, somente com a inicial maiúscula. Isso não é verdade, pois só no Novo Testamento é que encontramos essa expressão Senhor somente com inicial maiúscula, se referindo a Deus, né? Depois se equivocam, achando que os termos Senhor e Javé sejam diferentes entre si. Uma nota explicativa da Bíblia chamada de Nova Versão na linguagem de hoje, da Sociedade Bíblica, na página 81, sustenta que estes termos, Senhor e Javé, equivalem-se, ou seja, dizem a mesma coisa, né? Então, pessoal, ao começo eu sei que ficou um pouco embaralhado, mas eu vou explicar. Eles falam que lá no Velho Testamento aparece a palavra Senhor somente com a inicial maiúscula, né? Então, já não existe, isso aí não existe. Lá está escrito Senhor com todas as letras maiúsculas. Com todas as letras maiúsculas. Aqui diz Senhor só com a inicial maiúscula. Então, eu acho que se você quer criticar, pelo menos você tem que saber expor o que você está falando, né? Então, e só para uma questão de conhecimento, né? A palavra Senhor com a letra inicial é, maiúscula, só com a inicial maiúscula, se refere a Jesus no Velho Testamento, né? Então ele fala de Deus como se escrevesse sobre Jesus, né? Então, tipo assim, não tem o porquê. Ele fala que é Deus, mas escreve como se fosse Jesus Cristo, porque se fosse Deus seria Senhor com todas as letras maiúsculas. Mas como só inicial é maiúscula, então se refere a Jesus. Já erraram por aí, né? Já erraram por aí. No Novo Testamento, sim,
No Novo Testamento, sim. A palavra Senhor, só com a inicial maiúscula, ela tanto se refere a Deus como se refere a Jesus Cristo. E alguns autores dizem que é até difícil de saber a diferença no Novo Testamento quando a palavra Senhor, com a inicial maiúscula, se refere a Jesus ou se refere a, a Deus, né? A Deus. Então, pessoal, eles disseram que Deus não pode ter sido conhecido com o nome de Javé se ele já tinha sido conhecido pelo nome de Senhor. Lembrando que Deus tem inúmeros nomes, né? E esses nomes falam sobre suas qualidades, né? Sobre suas qualidades, né? Então, essa resposta está respondida, essa acusação, essa questão, essa dúvida está respondida, né? Se vocês voltarem o vídeo novamente e seguir devagar tudo que eu falei, vocês vão entender, né? Que 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 então eles falam que eu quero repetir para ficar bem enfatizado. Eles falam que ele não pode ter sido chamado de Javé se ele já era conhecido por Senhor, né? Então, o, uma nota explicativa na Bíblia, né, nova versão na linguagem de hoje da Sociedade Bíblica, na página 81, sustenta que esses termos, Senhor e Javé, equivalem-se, ou seja, dizem a mesma coisa. Né? Então, eles não tinham noção nem do que eles falavam. Vamos para a próxima questão. Então, ele fala que Deus proíbe que seja feito a escultura de qualquer ser. E isso eles apontam que está escrito em Êxodo 20, versículo 4. Aí eles falam que Deus ordenou a fabricação de ouro, em Êxodo 25, 18. Né? Então eles falam que Deus proibiu e Deus ordenou. Né? Então, que seria uma contradição. Se ele proíbe, ele não pode ordenar que faça. Né? Proibiu proibiu que se faça, mas depois ordenou que se fazesse. Né? Então, eu vou responder o que eu escrevi, né? Depois uma parte rápida. Eu tô achando que essa vai ser uma das lives mais rápidas desse evento. Então, assim, ele estava falando, né, já que Deus proibiu que fizesse-se esculturas de qualquer coisa e depois ele está ordenando. Então, como é que um Deus que proíbe autoriza é, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, né, na continuação do texto, né, da Bíblia, né? Então, aí vou para a explicação. Quando Deus, em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 4, onde eles acusam, né, proíbe que se faça escultura, ele o faz entre dois versículos que se referem à adoração. A adoração, ou seja, o versículo 3 e o versículo 5, né, porque eles apontam o versículo 4 de Êxodo, capítulo 20. Então, o versículo 3 e o versículo 5 referem-se à adoração. Então, logo o versículo 4 está ligado à adoração. Né? Então, ele proíbe a confecção de esculturas para ser adorada. Né? E então, e aí na continuação, e Êxodo 25, 18, porque eles falam que lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 18, então, é, ele fala que em Êxodo, capítulo 25, versículo 18, Deus ordena que se faça esculturas, né? Nesse caso, especificamente, ele está ordenando que se faça esculturas para decoração. Decoração. Né? Quando ele proíbe a escultura, ele fala no sentido de adoração. Quando ele ordena que se confeccione a escultura,
Ele fala no sentido de decoração, né? Então, eles aí, sem nexo algum, fazem uma acusação que não corresponde à realidade. Vamos para a próxima e última. Ele fala que Deus proíbe o assassinato. Está escrito em Êxodo, capítulo 20, versículo 13. E que Deus manda a Moisés matar todos os homens de Midian. Em Números 31, versículo 7. Então ele fala que Deus proíbe matar e depois Deus manda matar. Então ele acusa isso como uma contradição, né? Será que ele fala que é uma contradição bíblica ou será que ele fala que Deus é contraditório? Então, a explicação, né? Existe lei em nosso país que proíbe que matemos. Agora, será que essa lei vai ser respeitada em caso de guerra? Em toda lei há regras. E em toda regra há exceções. Para não ficar só em minhas palavras, veja em Gênesis 9, capítulo 9, versículo 6, onde Deus dá a autoridade de matar como uma forma de exercer justiça. E não revoga essa autoridade, conforme aprendemos em Romanos, capítulo 13. Na Bíblia, diversas vezes Deus se apresenta como o Deus dos exércitos. Logo então, ele é um Deus marcial, né, que delibera sobre a morte. Né? Essa questão, eu não vejo contradição, né? Porque ele fala que Deus proíbe que mate e depois Deus mande matar, né? Deus se apresenta como o governo desse povo, né? O governo o capitão de um exército, o Deus de um exército, né? E como tal, o exército tem que agir como um exército, né? Como um exército. Então eu falo que no nosso país a lei que proíbe que assassinemos as pessoas, né? Mas será que essa lei vai persistir se caso entrarmos em guerra? Então, é separar as coisas. Separar as coisas, né? E ainda quando Deus, né, no, em Êxodo, em Gênesis 9, versículo 6, quando ele admite que se mate, ele dá autoridade para que façamos isso exercendo justiça, porque nesse caso tipo assim, se alguém matou alguém, então que esse alguém também vai morrer, né? Se alguém matou alguém, então que se mate esse assassino, né? Deus dá essa lei, né? E essa autoridade. Então você vê que até mesmo para matar é para punição, né? De quem já matou alguém e tal. Mas eu considero já respondida essa questão, né? E eu quero agradecer a todos, né? Quero agradecer assim que eu estou tendo reconhecimento na rua também, pessoas assim, tipo, se alegrando, né? Pessoas que gostam da gente, né? Pessoas que conhecem a gente, né? Amigos também, incentivando, falando, nossa, tá muito legal, tô seguindo, vai firme, isso, aquilo e tal. E eu tô tendo aí mais de 2 acessos por hora, né? Eu faço uma projeção aí de que quando eu ultrapassar os 2.000 acessos, eu vou estar fora da minha zona de influência, né? Então quer dizer que eu já vou ter atingido outros públicos, né? Essa é a intenção. Mas eu só vou conseguir com a ajuda de vocês. Por favor, né? Divulguem, né, o meu canal. Se inscrevam, dê um like, né? E também faça sugestões, mande perguntas, né? E, e assim me ajudem nesse sentido, né? Muito obrigado, fiquem com Deus. Até a próxima, pessoal. Eu e o meu tio Moacir Matheus dos Santos agradecemos. Muito obrigado. Tchau, tchau.